gente! Está começando mais um episódio do podcast da Sá. E eu, mais uma vez, estou aqui, ó, carreira solo. A minha amiguinha não tá bem, tá passando mal, mas ela vai ficar bem se Deus quiser. Olha, antes de mais nada, se inscrevam no nosso canal do podcast, ativem o sino e deixem um like aqui, gente, porque é muito importante pra gente, muito. E deixem o feedback da nossa entrevista, claro. Vamos apresentar os nossos parceiros, @BrunaQuinopolo, @Yasmin Gregorini, aí tem o meu Instagram que é sami.curi, tem o @pix_av. Estamos no Clube Marapendi, gente, eu estou muito feliz, que clube lindo, para você que quer fazer algum evento, para você que quer... Gente, é só entrar em contato, tem o Instagram, tem as fotos, tem os vídeos, tá tudo lá. Coisa mais linda, no vídeo anterior vocês podem ver que o fundo tem as piscinas, as cadeiras, coisas mais lindas de se ver. Então, assim, eu super indico. Vou apresentar minha convidada de hoje, que além de amiga, é uma profissional incrível, de um talento... Nossa, eu fico, assim, fantástica com ela falando, assim, eu acho fantástico. Eu fico lisonjeada de tê-la como amiga e de tê-la em nosso podcast. Bem-vinda, Luísa! Oi, Sami. Oi, gente. Tudo bem? Olha, é um grande prazer estar aqui. Quero agradecer pelo convite. É sempre bom falar com amigos, sempre bom falar para todos, né? Vamos ver se eu vou trazer alguma coisa interessante para eles. Ah, com certeza. Assim, a gente conversando normal, a gente já fica assim, imagine... Quase um stand-up comedy. Luísa, olha, muito obrigada mesmo pela presença. Você é uma profissional em tanto. E a gente costuma começar aqui com uma pergunta que é padrão para todo mundo. Opa! E assim, você pode levar para qualquer área da sua vida, assim, profissional, familiar. Tá. Quem te inspira? Nossa, que pergunta difícil. Você acha? Nossa, quem me inspira? Quem te inspira? Ah, difícil dizer assim, que difícil. Podia ter me preparado para essa pergunta. Olha, Pode ser em qualquer área da sua vida. Não, então, acho que, na verdade, assim, a profissão de roteirista, por princípio, você está sempre aberta a ser inspirada por tudo que te cerca, assim. Tudo é uma boa história, né, dependendo do ponto de vista. Agora, hoje, o que mais me inspira, pelo menos na Luísa de hoje, são os meus 2 filhos. Ai, gente! Isso eu não tenho a menor dúvida. Eles Inclusive, são me lindos. inspiram e me desesperam. As 2 coisas na mesma medida. Te deixa desesperar de cabelo em pé ao mesmo Isso. tempo. Não, engraçado é nas reuniões, quando você aparece com eles. Isso, eles são inspiradores em todos os sentidos. Ai, que lindo. Mas então quem te inspira são seus filhos. Sim, sim. Lindo. Luísa, você é roteirista, né? Sim. Se apresenta, eu quero saber da Luísa. Queremos te conhecer, queremos conhecer a Luísa Prochnick. Então. Bom, eu sou roteirista, faz 4 anos, mais ou menos, que eu passei por uma transformação na minha vida profissional, né? Eu sou formada em jornalismo, trabalhei durante muitos e muitos anos como jornalista esportiva. E de 2018, na verdade, para ser mais honesta, de 2019 para cá, eu entrei no foco de mudar para ficção, estudar bastante roteiro. Com o esporte, eu já trazia uma bagagem de documentário, de entretenimento, eu já me sentia mais à vontade. Claro que fiz alguns cursos, conversei com muitas pessoas da área, assisti muita coisa, né, porque a gente tem que estar assistindo sempre tudo. Mas era ficção, que era mais o meu foco, e um grande desafio, né? Porque ficção não é fácil, não. Você acha que todo mundo tem uma ideia, uma ótima história. Não tem, amigo, porque para sentar e escrever... Então, desde 2019, eu venho nessa trajetória, venho me preparando muito. E agora, no final, eu tive o prazer de conhecer Samantha, uma pessoa animada que me mandou uma mensagem pelo Instagram. Foi do nada, assim. Isso, foi. Ela me abordou no Instagram e as 2 doidas se encontraram, ela com uma proposta, e eu falei, cara, vou. Sim. Tem um grupo de atores, eu tenho uma ideia, você escreve, vamos fazer acontecer? Vamos. E a gente trabalhou aí nesse último ano e meio, né? Porque não é fácil, minha gente, realizar as coisas, ainda mais de forma independente. E tem obstáculos, né? Muitos. Então, foram muitas noites viradas, muito trabalho no final de semana. E agora a gente está, né, com longa em pré-produção. Tá lindo, inclusive. Isso, tá lindo mesmo.
E enquanto isso, eu também tive Aí eu tive outras oportunidades nos institucionais, entretenimento, documentário, até que no fim do ano passado, 2 oportunidades mais profissionais na ficção, né, junto com essa independente, mas de mercado me apareceram. Então, assim, eu posso dizer que 2022, de fato, é meu primeiro ano que eu sou de roteirista de ficção. Escrevo tudo, gente, até bula de remédio. Não tem o menor problema, adoro, a gente está aqui para isso. Mas é para isso que eu tenho me preparado, para escrever longa, série. Não, e como é essa rotina? Eu até perguntei pro Arthur, escreve todo dia, Luísa? Geralmente você escreve todo dia, tá? É claro que você tem etapas de projeto, né? Você tem, por exemplo, uma etapa de projeto que demanda muita pesquisa, né? Então, não adianta, assim, eu venho do jornalismo, né? Eu tenho uma veia de pesquisadora e eu digo assim, para mim não existe um texto sem uma pesquisa prévia. E quando eu falo texto, eu estou falando qualquer texto, tá? Desde os textos que eu fiz para comercial, desde os textos que eu fiz para empresas, institucional, desde entretenimento, escrevi banda, durante 8, 9 meses eu escrevi para o TVZ do Multishow. Show. E como foi a experiência, a TVZ? Foi incrível. Eu assistia tanto. É incrível, né? É um programa, boa parte ao vivo, tem até alguns que são gravados, mas é boa parte ao vivo. E é uma oportunidade, assim, mas assim, por exemplo, cada programa tinha um cantor, ou uma cantora, ou um influencer. E assim, para poder escrever o programa, você tem que pesquisar. Né? Isso. Então, respondendo ao que você está dizendo, sim, a gente escreve todo dia, até escreve, mas os projetos eles estão sempre em fases diferentes. Então, às vezes, você está escrevendo textos como sinopse, argumento, ou textos de pesquisa, e às vezes você está na labuta mesmo, escrevendo roteiro, diálogo. Sim. Mas sim. Escreve todo dia. O ideal dia. é soltar o dedo todo dia, pelo menos um pouco. E Luísa, é uma dúvida assim que eu sempre pergunto para os roteiristas. Da onde vem essa motivação para escrever? Tipo, e cada um me responde de uma forma assim, muito engraçado. Porque eu quero saber assim, você tem você vai começar hoje a escrever um curta. O que te motiva? Pergunta. Isso é uma ótima pergunta. Porque, na verdade, assim, você pode partir da ideia, né, a sua ideia para ser um curta, para ser um longa, para ser uma série, ela pode vir de vários lugares. Sim. Você pode, por exemplo, querer contar a história de uma personagem. Poxa, eu queria contar a história, vamos supor, eu, né? Quero contar a história de uma mãe com 39 anos, com 2 filhos e tal. Pode ser partir de uma personagem. Então, você começa a construir aquela personagem, as ideias vão vindo e tal. Você pode ter uma vontade de escrever sobre um tema. Poxa, eu gostaria muito de escrever sobre a internet e os jovens. Show. Um tema amplo. Aí você fala, poxa, mas internet e os jovens, então, poxa, de repente eu vou ter um personagem que usa TikTok. Então, de um tema, você vai mais para o curta ou para o filme e tal. Sim. Você pode, então, assim, você pode, às vezes, querer escrever sobre um lugar. Né? Eu adoraria, por exemplo, eu sou de Aracaju e eu quero muito escrever uma história que se passe da minha cidade. Aí você começa, poxa, o que eu gostaria de contar da minha cidade? A partir daí você pode pensar num personagem que possa te ajudar a contar essa história. Você vai pensar na personalidade desse personagem para conversar com a cidade que você quer mostrar. Às vezes acontece alguma coisa aí você leva para dentro do... Situação, total. Eu tenho algumas, assim, que eu já penso... sim. Porque sabe uma coisa, Samantha, que é engraçado? Antes de eu investir mesmo na carreira de contar histórias, né? Eu sempre achava que eu tinha que escrever alguma coisa que não tivesse nada a ver comigo. Porque era um desafio, que eu tinha que pesquisar, que eu tinha que... E muitas coisas, você deve escrever muitas coisas que são do seu mundo. E não quer dizer que seja mais fácil, porque é um desafio você contar aquilo de forma interessante, você trazer algo... Mas, assim... não tem problema você se inspirar em você mesmo. Entendeu? Tá tudo bem. Claro que quando você cria mais de um personagem, você tem que pensar em personalidades diferentes, em histórias, né, em backstories diferentes e tal. E você vai assim, tipo, vamos supor, eu já cheguei a pensar nisso, é uma dúvida minha pessoal mesmo. Essa personagem vai ser do signo tal. Essa personagem vai ser do signo tal. Gente, é uma dúvida que, inclusive, eu tenho sempre, assim... Tá. Eu, na verdade, as peças que eu já escrevi de trabalho de teatro, eu pensei dessa forma, assim. Mas eu queria saber da forma mais profissional, assim, como vocês que escrevem. Olha, assim? É assim. Eu gosto de criar várias camadas, tá? Sim. Eu acho que é super importante. E eu falo isso, assim,
Não quer dizer que essas camadas vão aparecer necessariamente. Tipo, não quer dizer, por exemplo, que a sua personagem no curta vai dizer que é do signo de Capricórnio. Não. Mas se você programou, você está pensando, quero, por exemplo, uma personagem que seja mais prática, que seja terra, Por quê? Porque eu quero que as atitudes dela conversem, sejam dentro desse espectro, dessa personalidade que eu considero pelas minhas pesquisas. Aí você vai montando a personalidade, assim, da Isso, personagem. e de repente você nem vai dizer que aquela personagem é Capricórnio. Entendi. Nunca, ninguém vai nem saber. Mas só vai, assim... Você construiu aquilo. Entendi. E aí é importante porque cada situação que vai acontecer com aquela personagem... Então, por exemplo, se aquela personagem ela está num lugar específico e ela é uma personagem prática, por exemplo, você quer... Ou então você quer uma canceriana, amorosa, chorona. Então, toda situação que você pensar no curta, você vai tentar trazer aquela sensibilidade. Então, eu gosto de pensar signo, ou pensar também, por exemplo, família, de onde aquela pessoa vem, para onde ela vai, quais são os traumas dela, dificuldades. Então, eu acho assim, eu acho isso bem importante, mesmo que, novamente, você não vá necessariamente citar isso. Não vai ficar descarada mesmo, mas você monta aquilo dentro de você e acaba que dá certo, né? Isso. Pensar nos trejeitos, o que aquela personagem... Aí, claro que você tem que pensar no que aquilo ali conversa com a história, né? Então, você tem uma personagem, por exemplo, que tem algum tique nervoso, né? Ou que ela tá chateada, ela tá ansiosa com alguma coisa. E aí você pensa num tique que traga aquilo que você quer botar, não necessariamente só em palavras. Então, se ela está se coçando muito, você pode considerar que aquilo ali ela está nervosa. E aquilo tem algum sentimento. Então, para o espectador, ele vai ver aquela personagem se coçando e vai falar, poxa, ela está ansiosa, ela está nervosa. Para o espectador em casa, porque nós somos espectadores também. A gente fica... Para a gente significa muito, né? Um gesto já é muita coisa. Imagem, né, cara? Audiovisual, diálogo ela vai super muito importante, além mas de imagem, as pessoas... ação, espaço, olhares... Muita coisa. Gestos. E é isso, é uma loucura, porque é muita Até mesmo a coisa. respiração, né? Super. A forma que respira. Super. Se você quer uma personagem que seja mais agitada, tipo eu falando assim, você vai fazer uma personagem que respira mais rápido. Se você quer uma personagem mais zen, você vai querer passar isso pro ator de alguma forma. É claro, gente, isso é muito importante dizer. O audiovisual, ele é um projeto de muitas mãos, né? Sim. Então, você tem pesquisador, você tem roteirista, você tem produtor, você tem diretor, você tem o ator. Então, são várias camadas também que vão acrescentando, o que eu acho que é uma grande riqueza, tá? Sim. Porque eu sei que tem gente que é muito apegada, eu acho que é uma riqueza você montar em conjunto. O coletivo, né? Você é a favor do coletivo sempre. Do coletivo, inclusive da divergência, porque às vezes você está vendo de uma forma, a pessoa traz outra, e você às vezes até discorda, e aí vocês vão, porque assim, se todo mundo concordar, não vai sair nada. Pelo menos nada que seja tão interessante. Então tem isso. Então é óbvio que pro ator, ele, naquele momento que chegar aquele personagem, eu não sou atriz, então quem é ator, atriz aí vai entender isso até melhor do que eu estou falando. Vai se apropriar daquele personagem. Sim. Mas se você tiver um roteiro claro, se você tiver um diretor também que trabalhou aquele roteiro, aquele ator vai conseguir entender qual é o universo que ele está inserido e vai conseguir se apropriar. E claro que ele também vai trazer novidades. Sim. Claro que ele também vai surpreender o roteirista e o diretor. Eu acho que o grande lance é esse, assim. Ai, que incrível, Luísa. Olha, outra curiosidade é sobre personagens infantis. Ih, boa. Eu quero saber se você já escreveu. Como foi? Como foi as experiências? Se é mais difícil do que escrever para adulto, como que é? Conta pra mim. Eu tenho um curta que não foi para frente ainda. Eu terminei o curta num curso que eu fiz. É um curta, inclusive, que eu tenho bastante carinho. É um curta que fala sobre luto infantil, que é um tema difícil, né? Nossa. Que foi, você fala de inspiração, por exemplo, foi inspirado numa situação muito trágica que aconteceu na minha família e com uma pessoa que tem um filho pequeno, né? No caso, a pessoa não está mais aqui, mas... Enfim, então isso foi uma época, algo que me motivou. Você estava perguntando a história do tema, né? Sim. E... Eu assim, Samantha, eu acho, por princípio, tudo difícil, tá? E eu acho que a graça é um pouco essa, assim. Eu fico vendo as pessoas que acham tudo muito fácil. São os desafios, né?
Mas você tem que pesquisar. Eu tenho 2 exemplos em casa, de idades diferentes, né? Eu tenho uma filha que tem quase 9 agora. Não sei se quando o podcast para o ar ela já tem 9, porque senão ela vai ter que me corrigir. Não, vai ao ar semana que vem, então. Ah, então tá bom. Então ela vai ter quase 9, porque ela tá quase fazendo mesmo. E eu tenho um filho de 4 anos e meio. Então é claro que dá para tirar muitas ideias dali do que eles compreendem, de vocabulário. Ele tem 4 anos e meio? 4 anos E ele é grande daquele jeito? Ele é grande. E falante. Caraca. Eu não sei quem me puxou. Nossa, cadê? Ok. Acho que tá aqui na minha frente. Pois é. Mas assim, eu acho que... E aí eu vou voltar para o tema, que eu sou um pouco chata com isso, confesso. Eu acho que tem muita coisa assim, é ler, é assistir, é se inspirar em outros roteiristas, em outros produtos. Porque assim, você não vai criar nada do zero, e não quer dizer que você vai copiar nada. Mas assim, você tem que, de fato, assim, poxa, eu queria fazer um universo, por exemplo, essa história do luto infantil. Eu escrevi esse curta, me inspirei em algumas coisas, fiz uma pesquisa sobre luto, fiz uma pesquisa... Mas, assim, ainda falta uma camada ali, entendeu? E é um curta e tal, então... Mas você tem que fazer isso mesmo. Então, para qual é da faixa etária? Assiste alguns programas, assiste programas de referência, busca pessoas que você confia para ver algumas coisas que estão no ar, internacionais, nacionais. Na prática, assim, é um pouco isso, assim. Mas é mais difícil? Eu acho tudo difícil, cara. Eu acho sempre tudo muito difícil. Eu acho que tudo que a gente quer fazer com muita dedicação, que a gente quer fazer dar certo, é difícil. É difícil. Porque tudo que você faz, assim, não tá nem aí, tem alguma faz coisa do jeito errada. que tá. Acha fácil, tem alguma coisa errada. Tipo, faz do jeito que tá, com o que tem, tá Isso. tudo bem. Não, a gente que quer que dê certo, a gente sempre vai querer arrumar alguma coisa. Então... Personagens infantis, cara, então assim, você falou que quando vocês, pelo que eu entendi, quando você escreve para personagens infantis, você escreve, sempre tem que ter uma história assim, que você tem muita delicadeza de falar, um carinho. Tem que ter uma clareza, né? Tem que ter uma como eu posso dizer, tipo, você trouxe isso de uma coisa que aconteceu na sua família. Sim. E escreveu. Sim. Então, e ao mesmo tempo são crianças envolvidas. Então, sim. Não dá para ser... O diálogo, ele tem que ter alguma limitação, né? Você, no sentido de, assim, alguma limitação e até, às vezes, algum transbordamento. Porque crianças também transbordam, né? Então, achar esse tom, ele não é fácil. Eu até, inclusive, mando um beijo para Renata Mizrahi, que é uma roteirista que, assim, eu conheci num grupo de mães. Ai, que legal. Quando eu estava fazendo a transição, e ela foi uma pessoa super generosa na minha vida, eu mandei uma mensagem para ela no privado, e ela escreve histórias lindas infantis. Nossa! Então, assim, ela, por exemplo, é uma pessoa que me inspira sempre. Então, eu vou às peças dela, eu assisto, eu levo os meus filhos, vejo o que eles acharam. Fiz cursos com ela. Mas, assim, é isso. Eu acho que E o lado infantil, mal ou bem, é sempre interessante... De alguma forma, você ter uma moral, né? Porque você está lidando com pessoas em formação. Então, tem determinados assuntos que você tem que ter, de fato, um cuidado, né? Você, não é uma coisa que, assim... a criança não tem uma possibilidade de ampla de escolha. Você tem que dar um contorno. Sim, sim. Né? Não precisa qualquer tema que então, você vai jogar. Então, resumindo, tem que ter muito mais trabalho do que você escrever para um adulto. O adulto, ele tem outro tipo de trabalho, né? Com adulto... Claro, tem trabalho também, mas isso. Não... Eu vou contar uma cena interessante, falando de infantil. É um filme do Toy Story, que foi agora, só que não é do... É do personagem, do astronauta, gente, péssima de nome. Buzz Lightyear, isso. E aí eu fui com os meus 2 filhos, né? A minha, que na época tinha menos de 9, tinha 8, né? E o meu, 4, um pouquinho menos de 4 anos e meio. Ele ficou metade do filme, já achei que foi lucro, depois eu até tive que sair, não assisti ao filme inteiro, faz parte do ofício. Mas ela estava lá super prestando atenção. E teve uma cena, que era uma cena que trazia, para quem assistiu ao filme, o Buzz, ele faz várias voltas no tempo. Então, toda vez que ele volta, a pessoa que está parada lá no lugar, na base, está mais velha. E aí ela vai envelhecendo. Eu, como adulta, já entendi que a pessoa ia morrer em algum momento. Algum momento ele ia voltar e aquela pessoa não ia estar mais lá. Mas será que na cabeça das crianças ali, eles iam achar isso? Então, eu achei que eles deram uma solução super sensível para essa cena. A minha filha se ligou antes. Olha isso. E eu fiquei, caramba, isso me chamou atenção na hora. Isso é super difícil de acontecer com uma criança. Mas foi uma coisa que também foi sensível. Não foi assim, não foi uma coisa que para ela ficou trágica, assim.
foi amorosa. Então é uma cena muito interessante desse filme do Buzz Lightyear. Sim. Que, por exemplo, é uma cena que me inspirou, que é uma cena que eu vou guardar. Não estou escrevendo nada para criança agora, mas está guardadinha na cabeça, porque foi um momento até mãe e filha, assim, bem relevante. Porque eu fiquei preocupada, né? Sim. Ela ficar chateada, de como que ela ia levar aquilo. Sim, claro. Ela comentou depois? Comentou. Imaginei. Comentou. Imaginei. Mas é isso, a cena, além de tudo, a cena trazia essa pessoa que falece, né, que morre, ela tinha tido uma vida muito feliz. Então, de alguma forma, fechava um ciclo bonito. Então, dava para explicar para Helena que, cara, é isso, né? A gente nasce, a gente morre, mas olha só. É o ciclo natural da vida. Então, eu achei que foi uma cena que foi bem trabalhada, assim, foi querida. Ai, gente, então eu percebi, assim, que quando escrever para infantis, assim, tem que ter muito carinho, muito cuidado. Sim. Muito cuidado. Sim. E você, qual é o que mais te chama a atenção, assim, escrever para adulto ou infantil? Então, a gente vai mudar de um assunto para o outro louco. Eu amo, é minha paixão mesmo, eu adoro crime. Nossa, a gente já falou isso! Você falou isso no primeiro dia que a gente entrou em reunião. Eu adoro. Sobre, não quero falar aqui a fundos, mas... Eu gosto de escrever tudo. Eu falei até a gente ia até fazer esse longa. Isso. Um dia, quem sabe? Não, meu sonho. Eu adoro. Mas a gente chama e... História investigativa, serial killer, true crime, CSI. Olha, Ai, meu sonho. Do enlatadão ao mais inteligente, não me importa, eu vejo todos. E você ficou, inclusive, de me indicar uns livros de... Adoro. Me indica mesmo. Minha estante atrás é toda de romance policial. Sim. E eu brinco que muita coisa na cabeça eu esqueço. Agora, mãe de 2, eu esqueço tudo mesmo. Então, eu sou a melhor leitora de crime policial possível, de romance policial possível. Porque eu ainda esqueço quem matou, eu posso ler o livro de novo. Então, é ótimo. Lu, mas a gente ficou de ter essa troca também sobre investigativo, né? Isso. Detetive, essas coisas. Isso. Luísa, com qual idade você falou assim, não, eu quero escrever, é o que eu gosto, é o que eu me sinto feliz, e o que eu quero pra minha vida? Então, outra pergunta excelente. Demorei muito, porque eu acho que a gente, não sei assim, mas a minha etapa na escola, eu sempre gostei de assistir, de escrever, eu via, né, eu me lembro que chegou a TV, para aquelas pessoas que mais jovens, teve uma época que chegou a TV a cabo, a gente só tinha TV aberta, né, chegou a TV a cabo, caraca, aí chegou tipo Discovery Channel, e eu ficava, cara, eu quero escrever isso, tinham coisas de true crime lá, foi lá que eu conhecia. E eu sempre achava que era legal isso, mas assim, a vida nos dá uma capotada, assim, né? Você entra no esquema de vestibular, agora não é mais, é Enem, já tem outra pegada. Mas assim, o que você quer ser para sua vida? E às vezes essa coisa da escrita tem uma coisa de você muitas vezes não confiar no seu taco, né? Porque quando você escreve, eu brinco, né? A gente se coloca nu, né? A gente se coloca nu. Tipo, você mostra um texto para uma pessoa, aquela pessoa está te vendo. Sim. Então, não estou dizendo que é uma profissão mais difícil que outras, tá? Pelo amor de Deus, não é isso. Mas é isso, existe um nível de exposição que às vezes você, não sei se eu posso. Então, aí vem a história engraçada. Eu entrei na época era 2º grau, ensino médio, né? E eu amava essa parte de laboratório de química, porque eu via com essas coisas de crime, iam cá aqueles americanos e viam lá o crime, que aí mediam... Ai, gente! E aí eu falei, você é perita. Fazer um filme assim, que sonho. Então, eu pensei em ser a perita, uma loucura. Aí fiz farmácia bioquímica, 2 anos. E aí, como foi essa experiência? Não desistia. Não era pra mim. Não era. Eu sempre fui da área de comunicação. Luísa é comunicação em pessoa. Eu não cabia no laboratório de química, entendeu? Aquelas pipetas, assim, caraca, misturar uma gotinha, não tinha nada a ver comigo. Admiro, mas não tinha nada a ver comigo. E aí depois eu fui para jornalismo, do jornalismo apareceu a oportunidade de fazer a prova para Globo. Fiz a prova para TV, passei como estagiária. Ai, que show. E aí, na hora de escolher o lugar, eu sempre muito falante e tal, e apaixonada por esporte. Sim, sim.
Enfim, fui Você parar no ama jornalismo esporte, esportivo. Cara, então, eu gosto muito de esporte, mas assim, eu, por exemplo, na época, a minha vontade era ser jornalista internacional. Eu, tipo assim, era outra parada. É. Mas assim, eu ia aos jogos do Flamengo, eu assistia e tal, e o esporte, ele tinha a gente tá falando de 2004, gente, faz um pouquinho de tempo. O esporte tinha uma demanda por mulheres, Sim. né? Porque normal, né? Tradicionalmente, acabava que mais homens iam para essa área. E, poxa, tem um público feminino, já tinha naquela época, então tinha essa... E aí o pessoal do esporte falou, cara, Luísa, vem, a gente quer você aqui e tal. Aí eu fui estagiária, então acabou que eu construí minha vida no esporte. Mas sempre assim, eu tinha alguma coisa lá no fundo. Aí aquela coisa loucura, né? Aí eu fui, aí eu me inscrevi no mestrado, fiz mestrado, no mestrado eu escrevi a beça, mas tinha alguma coisa que me movia. Entendi. Então, respondendo para você, eu comecei a escrever e acreditar na minha escrita nesse sentido mais amplo mesmo, de falar assim, cara, eu sou escritora, eu sou roteirista, em 2019. Eu fazia roteiro para Globo? Fazia, roteiro de transmissão, roteiro ao vivo, escrevia reportagem, mas eu ainda era muito produtora e tal. Hoje é engraçado assim, porque eu assinava o Instagram como roteirista, produtora e professora. E aí eu fui apagando. Hoje eu sou roteirista, é o que eu sou. Show. Mas eu demorei para me apropriar. E tanto que tá lá na sua bio, né? Roteirista. Agora tá só roteirista, eu tirei o resto todo. Vou ter o prazer, até no filme que eu tô com a Sá, né, e com o Rama, nosso querido diretor, eu me ofereci, assim, me ofereci não, na verdade eu pedi para ser assistente de direção, porque eu entendi que podia ser uma oportunidade de trabalhar com essa parte, que é uma parte que eu não domino, e até para nos meus futuros roteiros ter essa visão. Mas, assim, o que eu sou? Eu sou roteirista, eu escrevo. Show. Não, e é uma baita de uma roteirista. Ah, que... Você é suspeita. Não, gente, assim, cara, e ela é super aberta a sugestões, eu acho isso lindo, assim, sabe? É uma construção, né? Gente, e ela é isso que vocês estão vendo, tá, né? Câmera, reunião, e os filhos vão chegando aqui e tal, e ela... Não, porque... Vai lá, você quer... É o que vocês estão vendo aqui, essa correria... Fora da casinha, mais ou menos. Sim. Tipo isso. E os papéis voando. Luísa, Fala. Um momento, assim, difícil que você passou nesse processo como roteirista? Ah, poxa, foram Já teve alguns. algum momento em desistir? Ah, quero desistir, não vou mais fazer. Poxa, tive, claro. Assim, primeiro que eu até 2018 eu tinha um emprego fixo estável, né? Uma carteira bem assinada, numa empresa muito boa, que eu sou muito grata, aliás, assim. Não, eu até trabalhei para a Globo depois em outros projetos, mas assim, eu sou muito grata aos meus anos na TV Globo, né? E eu até brinco assim, porque era uma coisa de vestir a camisa mesmo. A gente vira meio que até porque é uma empresa que tem um cunho, né? Tem uma origem familiar, e você fica lá, parece uma família. Então, assim, sair da Globo como um todo foi um processo difícil. Imagino. Financeiramente, claro, de questão de estabilidade, de questão de aposta, mas eu tinha construído uma família ali, no sentido amplo. E leva pra vida, né, Lu? Sim, levo muita gente pra vida, mas assim, foi uma quebra. Teve uma Imagino. quebra. E assim, filho muito pequeno, na época que eu saí da Globo, o Lucas tinha 10 meses, ele nem dormia, ele não dorme direito até hoje. Não dormia sozinho? Pô, não, até hoje. Eu tô falando assim, não dormia at all, eu não dormia à noite mesmo. E assim, às vezes a gente passou por uma pandemia, então era um momento de transição profissional para mim. Inclusive, a gente começou a criação na pandemia, né? Isso. E era um momento de transição profissional, então naquele momento eu falei, cara, será que tem mundo, né? Será que eu faço parte dele? Meu Deus, será... Então, na pandemia, eu me apeguei muito a isso, a projetos e ao curso, né? Eu fiz vários cursos na roteiraria, um lugar que eu tenho muito carinho, inclusive, também. Eu fiz vários cursos lá. Nessa época, na pandemia, eu estava cursando o primeiro curso de formação lá, que era a oficina de design de séries. E eu falei, cara, eu vou me dedicar a isso e eu vou nisso. Assim. Mas foi brabo. Foi a primeira vez na minha vida, depois que eu comecei a trabalhar, que foram 6 meses, zerada, e sem saber se a coisa ia dar certo. Então, foi estranhíssimo. Só foi. Foi estranhíssimo. Será que eu vou ter que fazer outra coisa? Será que eu vou ter que... Sim, imagino. Não, foi bem... Acho que não foi bastante gente passou por isso. Pô, muita. Não, eu sei que eu tenho, assim, o maior privilégio. Eu tive uma família que me apoiou no meu processo de mudança. É fundamental, né?
Tive o maior privilégio, assim, mas é isso, né? Cada um nas suas dores ali na pandemia. E no meio de uma transição Tentando profissional... sobreviver todo mundo, né? Não entendendo. Primeiro, assim, temos amanhã, né? É. Temos amanhã. Mas fiquei na dúvida se eu tinha que retroceder, fazer outra coisa. Agora eu vou fazer uma pergunta totalmente oposta. Vamos lá. Um momento muito especial na sua trajetória de roteirista. Um momento especial, assim, que você marcou, que você não esquece, assim, que você ficou radiante. Tem algum? Ai, eu tenho alguns, cara. Conta e é pra muito gente. doido, assim. Eu fico até um pouco emocionada, porque os meus momentos estão muito atrelados a algumas pessoas que foram muito generosas, assim, nessa escolha. Eu já falei, por exemplo, da Renata, o Gustavo também, o Gustavo Pinheiro, que eu acabei também trabalhando com ele numa peça, como colaboradora. A Ana de Abreu, poxa, uma roteirista queridíssima, talentosérrima, sou fã muito dela. Acabei de fazer também uma série de gastronomia com ela para Globo Minas. Ai, que show. Então, assim, com essas 3 pessoas que me deram a mão, assim, vivi momentos muito incríveis. Agora, um momento muito mágico que eu vivi também, assim, a ser dito, foi quando eu apresentei esse projeto nesse curso da roteiraria, que era o primeiro para o Zé Carvalho, e quando ele ouviu o projeto, eu senti que ele foi impactado, assim, e ele fez questão de dar essa força. E ali eu falei, cara, tem... eu esqueci do Manuel Vale, gente, que é meu amigo queridíssimo. Nossa, esse aí eu nem posso falar, porque esse aí é mais do que profissional, esse é amigo do coração e do peito. Mas, então, assim, eu guardo, cara, eu guardo momentos muito, muito incríveis, sabe? Assim, tem umas coisas que aí são momentos mais pontuais, mas eu vou dividir aqui com vocês, assim. Por exemplo, teve um institucional, eu escrevi alguns institucionais na vida, mas assim, tiveram uns que foram apresentados por pessoas mais famosas, né? Então, por exemplo, 2 institucionais que eu escrevi foram apresentados pelo Fábio Porchat e outro pela Fabiana Carla. Eu lembro os stories que você colocou Isso. E, cara, foi aquilo, né? Aquele papel muito do roteirista ali meio sozinho, escrevendo. E aí eu lembro que eu fui, porque foram 3 grandes eventos e era ao vivo, né? E eu lembro que cada frase, porque o Porchat, por exemplo, ele super coloca o tom dele, as frases dele, né? Sim. A Fabiana também e tal. Mas cada frase que os 2 usavam, que era do meu roteiro, que eu sentia que, aquela encaixou. Uhum. E eu vendo saindo da boca deles, era quase que uma alegria infantil. Não, assim, eu imagino. Eu ia pro banheiro pular, chorar, rir, eu não sei o que eu faria. Então, cara, encaixei uma piada pro Porchat, encaixei um tom da Fabiana Carla. Cara. Então, assim, nossa, muito bom. Então, é isso. Agora, tem muita frustração, mas eu acho que você tá nu, cara. Você tá nu, então você tem que estar pro jogo, aceitar crítica. Tem crítica que não é legal, porque ela não vem como construtiva. Essas você também tem que se proteger. Sim. Mas, assim, tem muita crítica construtiva. Eu acho que vale. Você pode ficar um pouco chateado na hora. Mas, cara, vai pra casa, dá uma refletida. Pensa se, de repente, não tinha realmente uma outra solução melhor. Uhum. E vai, assim. Mas eu, no geral, eu sou muito grata por tudo que aconteceu até agora, assim, bastante. Ótimo. Mas eu costumo falar muito aqui no podcast que quando a gente é genuína, geralmente as coisas acontecem de forma genuína pra mim, pra você. A pessoa que ela é generosa, que ela é do bem, não precisa ela mover nada, mover pauzinho nenhum. As coisas vêm até ela, cara, de uma forma assim... Sabe, incrível. A minha mãe costuma falar pra mim, nossa, mas as coisas vão pra você assim, com tanta facilidade, a gente vê o carinho, sabe? Então, eu acho que é isso. É a generosidade que a gente... E trabalho em equipe, gente. Sim, cara. Porque, cara, ainda mais isso. Você quer entrar para esse meio, audiovisual, teatro, né? É equipe, tem que ter essa sensibilidade. Equipe é todo mundo, cara. De todo mundo. É desde né, você vai fazer a logística. Quem está envolvida naquela logística, cara, aquela pessoa é equipe, ela está dentro. Se ela puder saber o que ela está fazendo, quem ela está levando, para onde. Desde a pessoa que vai, sabe, cuidar da luz, que vai cuidar o ator. Equipe é tudo. Tem que pensar em... É verdade. Todo mundo. Lu, agora sobre a Luísa. Ai, tá bom. Tá? Eu quero saber seus pontos fortes e fracos. Na vida. Tenho. Não, na vida ou na profissão? Não, ao todo, assim. A Luísa no pessoal, no profissional.
Tá. Conta pra gente aí, uns 3 de cada. 3 fracos e 3 Ai, meu Deus do céu. fortes. A Luísa é intensa. Intensa. E eu acho que isso é um ponto forte, mas é um ponto fraco também, né? Porque prejudica um pouquinho, mas gente. Eu falo isso até pra você. Você a gente fala. troca. Você já conversou muito comigo e eu Isso. tentei até desacelerar um pouco depois que você. Mas assim, também não acredito no mundo dos não intensos. Não que os não intensos não tenham outras... Mas assim, no mundo do audiovisual, pelo menos para essas funções que a gente tem, no caso, por exemplo, produção, cara, é mais assim, eu que já trabalhei com alguns estagiários lá na época da Globo, algumas pessoas que estavam entrando na profissão, é mais fácil você pegar uma pessoa intensa e você dar uma filtrada do que você motivar alguém que não está motivado, cara. Então, também tem isso. Isso para as funções que eu estou falando específicas, tá? De você ir para o campo trabalhar e tal. Porque você tem que ter essa energia, essa vontade e às vezes, ok, há excessos. Então, eu já cometi excessos. Eu já falei mais alto do que eu gostaria, eu já me estressei muito mais do que eu gostaria. Então, eu acho que essa intensidade, assim, ela já foi um empecilho para mim. Sim, sim. Já me trouxe ganhos por questões positivas também, por botar projetos para frente. Não, claro, aí que vai nessa intensidade que a gente bota as coisas pra andar também, né? Uma outra coisa que eu acho que também trabalha tanto como defeito como qualidade é o seguinte, eu falei aqui pra você, já fiz farmácia, já fiz isso, já jornalista esportiva, crime. É se arriscar. Cara, não é se arriscar, sabe? Como eu sou muito eclética, eu jogo para todos os lados, esse é um problema e é uma solução. Cara, olha, eu juro que eu vou botar meu pai pra assistir esse vídeo. Ele fala... Oi, pai da Sara. Gente, ele fala assim... Não, porque a Samantha... Porque eu faço... Não, eu tô me formando em RH, nada a ver. Então, pois é. Então, olha só. Mas o meu sonho é o audiovisual. Eu sou apaixonada. Eu pretendo um dia todos os meus projetos independentes dar certo. Exato. Aí. E meu pai fala... Não, porque hoje ela tá fazendo RH, amanhã ela tá pulando de paraquedas, amanhã ela tá pilotando avião, ele me zoa, ele ri de mim. Mas não é, gente, é sobre isso, ser eclética nesse aí que eu vou te falar, aí a gente tem uma grande vantagem. Porque quando a gente está em vários assuntos, a gente consegue relacionar esses assuntos. Sim. Então, às vezes, eu estou conversando com umas pessoas que são especialistas em alguma parada. Aí eu falo assim, poxa, mas é que eu já vi uma referência. Teve uma vez que eu li num outro livro. Tá? Agora, por exemplo, hoje, na minha vida de roteirista, eu não sou uma cinéfila. Uhum. Eu não sou aquela pessoa que você vai sentar e vai falar aqueles 100 filmes e eu vou ter visto todos. Porque eu estava fazendo outras coisas. Até mesmo para quem não sabe, o que significa cinéfilo? Cinéfilo é aquele cara que assistiu todos os filmes. Não todos, óbvio, né? Mas assim, é um cara que tem uma cultura cinematográfica enorme. Então, por exemplo, hoje que eu trabalho com roteiro de ficção, eu tenho vários amigos meus de profissão que, assim, é impressionante. O cara assistiu desde aqueles diretores dos anos 50, 60, 70, até os mais contemporâneos. Todo Oscar, o cara viu os 47 filmes. Então, assim, eu estava fazendo outra coisa. Eu estava no jornalismo esportivo, eu estava fazendo mestrado, eu estava cuidando de filho, virando noite. Então, isso, por exemplo, é uma lacuna. Sim. Porque é importante, sim, assistir. Então, isso é uma coisa que eu tenho, por exemplo, na minha profissão, que eu vou ter que correr muito atrás. Parar, entender que todo dia você tem que ver um episódio de uma série, você tem que assistir a um filme. Em que horas? Não sei, gente. Não sei, mas eu tenho que assistir. Vira noite, não sei. Estou tentando aprender também. Então, esse, por exemplo, é um ponto fraco que eu tenho. E forte. Sim. Sim. Então, a gente está jogando. Acho que tá bom, já me abri a beça aqui. Não, tudo bem. Agora, a gente, para finalizar, deixe seus projetos, seu Instagram... Como que te contata, como que entra em contato com você. Olha, eu tenho... Suas disponibilidades. De meia-noite às 6 da manhã. Brincadeira. O meu Instagram, ele não é fácil, porque o meu nome é @Luísa com S, ou seja, já tem essa primeira dificuldade, né? A maioria com Z. Prochnik. P de pato, ROCHNIK, mas qualquer coisa você pega no Insta da Samantha. Luísa Sopa de Letrinhas, já fui chamada assim na escola. Eu sou uma pessoa que eu topo projetos. Eu já recebi muito, então eu gosto também de trocar, eu sempre aprendo. De fato, né, todos nós temos projetos que estão em andamento.
Então, essa pergunta para freelancer, para quem não sabe, freelancer é quem não tem um emprego fixo, né, que trabalha por projeto para várias pessoas ao mesmo tempo, ela é difícil, porque, por exemplo, amanhã estou com a agenda lotadaça e, às vezes, quinta-feira eu consigo dar um mergulho na praia de manhã cedo. Então, às vezes você trabalha o domingo inteiro e às vezes segunda-feira... A vida da Luísa é verdade. Gente, é isso. Final de semana passado eu nem trabalhei, confesso, que é raríssimo. Mas no outro final de semana, glamour zero. Trabalhei sábado e domingo pra caceta, entendeu? Imagino. Aí, segunda-feira, você, sei lá, vai no médico, você consegue dormir um pouquinho pra... Enfim. Paga a conta. Mas eu tenho feito um Instagram, tenho tentado colocar uns trabalhos no Instagram. Agora, no nosso meio, isso é importante dizer também, a gente também tem alguns projetos que trabalham um pouco, pelo menos no início, com confidencialidade. Né? Você tem ali um contrato ou que está para assinar, ou que foi assinado. Então, nem todos... Eu vou falando no Instagram o que dá... Mas assim, cara, eu no geral sou muito aberta. Eu gosto de trocar uma ideia. Me mandam uma DM. Sim. Comenta na foto. Ai, eu nossa, também participo. no início do nosso longa, inclusive, eu tava muito acelerada, né, com tudo. E, inclusive, a ansiedade estava ao extremo. Eu não estava nem ainda... não tinha iniciado o meu tratamento. Mas assim, a Luísa que me freou, assim, não é que freou, ela Sim. me desacelerou. Mas, Sâmia, se acolhe. Eu agradeço muito, gente. Mas Agradeço muito, isso. porque além de roteirista, ela é uma amiga em tanto. Eu tenho muito que agradecer, Luísa, porque, assim, independente, né, que a gente... Opiniões diferentes a gente tem. Ótimo, que bom, né? É isso mesmo. Mas é isso, muito obrigada por tudo. Você é uma querida. Olha, eu vou falar, a Sam é realizadora. Eu falo assim, você consegue organizar o que for, porque é impressionante, cara. Eu falo pra ela, eu vejo você, porque no meio das artes, audiovisual, teatro, cara, não é um meio fácil, não é mesmo. Não é. Você tem que ter uma motivação mesmo e ter uma pessoa assim que reúne, que realiza, cara, não adianta, a gente trabalha em equipe, tem divergência. Tem. Então, chega junto, vamos debater, vamos conversar e vamos fazer os nossos projetos acontecerem, que em breve vai ter o nosso longa pronto. Nosso longa, com o nosso querido diretor Rama, que tá atrás da câmera. Ele tá ele falou ali. Mas é isso. Parece que eu tô vendo a Bruna falando, que grava comigo aqui na Ópolo. Ela fala também que eu vou atrás, e não é ontem, é hoje e tal. E assim, eu não sou uma pessoa que eu fico assim, me vangloriando. Não, eu acho que eu tenho muito que aprender. Eu também. Ao mesmo tempo que eu tenho essa qualidade, né, é uma balança. Você tem algo para mim aprender, o João, o Rama. Então, assim, a gente vai tendo uma troca ali, um vai ajudando o outro. O que você tem de bom, você passa para mim, o que eu tenho de bom, eu passo para você. E a gente vai vivendo. Gente, se você acha que você já tá sabendo, dá uma revisada nisso, porque, cara, a gente não tá sabendo. A gente, na verdade, tá sabendo nada. Verdade. Luísa, qual mensagem você deixa aí para as pessoas que vêm acompanhando o seu trabalho, para seus seguidores? Qual mensagem você deixa aí para 2022, inclusive, né? Gente, eu não sei, assim, eu gosto muito de pensar que seja um ano de encontros, um ano de trocas. Eu gosto de pensar muito nesse lado um pouco da empatia também, que acho que a gente está precisando. Às vezes a pessoa precisa só de um abraço, entendeu? Às vezes ela não precisa de mais nada além disso. Se a gente às vezes também está muito chateado também, a gente se retira um pouquinho. Mas eu acho que é um ano assim, para a gente juntar força mesmo. É um ano do encontro, é um ano da troca, porque, cara... Passamos anos difíceis aí, essa história de pandemia muito difícil, que não acabou, mas, enfim, já vivemos uma fase muito melhor. Então, e um pouco o que você falou, assim, eu acho que quando a gente joga o bem para o universo há de conspirar, né? Sim. Então, vamos tentar dar uma olhadinha para o outro, ver se o outro coleguinha tá legal e vamos juntar forças, porque a vida é em equipe. É isso. Ai, maravilhosa. Obrigada, Lu. Beijo da coach, brincadeira. Não, eu acho ótimo. Você não, já... Zero coach. Não vou nem em reunião de condomínio, tenho uma preguiça. Essa eu falo de uma personagem que eu botei. Eu mordi com a Luísa, desculpa. Mas é isso aí que vocês estão vendo, gente. Então, pra quem quer começar a iniciar um curta, um longa, ou então uma série, só contratar, gente. Ou solta o dedo. Melhor roteirista. Desconheço. Um beijo, gente. Prazer. Obrigada, gente, Sandra, muito obrigada por assistir o vídeo. Vou falar mais uma vez. Se inscrevam. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal. Ativem o sininho.
Para toda vez que chegar a notificação, vocês serem notificados. Deixa o likezinho, porque ajuda, gente, ajuda muito, podem ter certeza. Sigam a gente no Instagram, @podcastdasá. E qual é o seu Instagram? @Luiza Prochnick, coragem para saber escrever isso. É isso, gente. Um beijo, semana abençoadíssima para vocês, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Tchau.